Boa noite, turma. Nossa aula de hoje é sobre PCP, que é Planejamento e Controle da Produção. O que é e para que serve? É o plano de produção que a empresa estabelece antecipadamente, o que deverá produzir dentro de um determinado período de tempo e, para isso, quanto necessitará de máquinas, equipamentos, mão de obra e de materiais. Para isso, existe o PCP, que é Planejamento e Controle da Produção. Ele planeja antecipadamente e controla criteriosamente a produção. Ele é basicamente um setor administrativo específico da produção. Está intimamente ligado ao sistema de produção que a empresa adota. Descontinuidade e continuidade. Produção por encomenda, produção por lotes e produção contínua, que a gente viu já na aula de sistemas de produção. Quais as fases do PCP? Número 1, projeto de produção. Número 2, coleta de informação. Número 3, planejamento da produção, que é a formulação, implementação e execução do plano de produção. Número 4, controle da produção. Número 1, projeto de produção. O projeto de produção fundamenta-se em 3 aspectos do sistema produtivo. As máquinas e equipamentos, que a gente tem que levar em consideração quantidade e características, pessoal disponível, quantidade de horas produtivas e qualificação dos funcionários, e materiais necessários, que é o volume de estoque disponível e procedimentos para adquiri-los. Coleta de informação. Aqui é feito o detalhamento e quantificação da primeira fase, para proporcionar subsídios para a montagem do plano de produção. Capacidade de produção de cada máquina, de cada bateria e de cada seção produtiva. Quantidade de empregados por cargo e por seção produtiva, bem como seus horários e turnos de trabalho. Itens de matérias-primas e necessidades por item. Controle de estoque, procedimento para requisição. No planejamento da produção, 3 etapas fundamentam a elaboração do PP, a saber: formulação do plano de produção, B, implementação do plano de produção e C, execução do plano de produção. A formulação do plano de produção, tá? Plano de produção. Tem a produção sob encomenda, a produção por lotes e a produção contínua. Na por encomenda, tá? Tem o plano de produção da encomenda. A de lotes tem o plano de produção do conjunto de lotes. E a contínua, que tem o plano da produção do período por mês ou ano, tá? Como é feita a formulação do plano de produção? Tem uma previsão de vendas, que é o que esperamos vender, tá? Aí depois tem a capacidade de produção, o que podemos produzir, e o nível de estoque, o que já foi produzido. Você não pode sair produzindo bastante se teu estoque está cheio. Tem que levar em consideração o que já tem dentro do teu estoque. O plano de produção que temos que produzir. B, implementação do plano de produção. A partir do plano de produção, o PCP passa a cuidar da programação da produção. Eles vão organizar o quanto que precisa ser produzido, o que vão gastar com matéria-prima, quais as pessoas disponíveis para isso, quais os horários dessas pessoas, quanto que cada pessoa produz por dia, a pessoa e mais a máquina junto, porque cada máquina tem uma velocidade diferente. A partir do plano de produção, o PCP passa a cuidar da programação da produção. A programação da produção utiliza-se de 2 variáveis para detalhar o plano de produção. O tempo, que é definido em dias, semanas ou meses. A capacidade de produção, definida em quantidade de unidades, de quilos, de metros, etc. E, por último, vem a execução do plano de produção. Uma vez programada a produção, os diversos órgãos envolvidos, direto ou indiretamente no processo produtivo, devem executar o programa de maneira integrada e coordenada. Para que isso aconteça, a programação da produção transforma o plano de produção em uma infinidade de ordens que deverão ser executadas pelos diversos órgãos da empresa. As decisões tomadas no PCP são transmitidas aos diversos departamentos envolvidos através de ordens e, em geral, são documentos padronizados na forma de formulários. Para entender os diferentes órgãos da empresa, existem vários tipos de ordens, tá? Tem a ordem de produção que a gente chama de OP, que autoriza o volume de produção.
Tem a ordem de montagem, a gente chama de OM, que é para o órgão de montagem. Tem a ordem de serviço, que a gente chama de OS, que solicita a prestação de serviço interno, geralmente acontece manutenção, tá? São feitas OS para manutenção em máquinas. Tem também a ordem de compra, que solicita aquisição de materiais, que vai lá para o setor de compras. Tem também requisição de materiais, que a gente chama de RM, que solicita material. Tá? Aí, aqui por fim acaba o controle da produção. A gente passou por projeto de informação, coleta de informação, planejamento da produção e termina no controle da produção. Ó, o controle existe para corrigir possíveis erros e com isso evitar erros futuros. Todo controle deve impor mensuração para que seja objetivo e tenha clareza do que se espera do controlado. Controle de quantidade. Controle entre o previsto e o realizado. Volume da produção, horas trabalhadas. Controle de qualidade, controle entre a qualidade prevista e a realmente atingida. E pode ser feita por vistoria de 100% das peças, pode ser feita por amostragem. Controle de tempo, controle entre o tempo previsto e o realizado, tempo padrão de produção e o controle de rendimento. Controle de custos, controle entre o custo previsto e o realizado. Custo de produção, direto e indireto, custo de armazenagem e custo de distribuição. Planejamento e controle da produção. Aí repete aqueles 4 itens: projeto, coleta de informação, planejamento e controle da produção. E assim encerra a nossa aula de hoje, tá bom, gente? Até a próxima!